Eventos são acontecimentos que às vezes são planejados, como a festa de aniversário, ou que podem acontecer de surpresa, como um desastre natural ou um acidente. E alguns desses eventos são registrados, e às vezes até acontecem ao mesmo tempo, ou no mesmo dia. Exemplo, acontece a festa de aniversário do seu primo no mesmo dia que você está doente, e não pode ir. Ambos são eventos que aconteceram em um período bem próximo. Agora, quando olhamos para a história, nós não temos muito essa noção de quais eventos ou personagens estão próximos uns dos outros. E essa é a ideia que vamos explorar nesse vídeo. Eventos históricos que aconteceram próximos uns dos outros. Para fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa usando as timelines do site World History Encyclopedia, que vão estar aí na descrição caso você queira dar uma olhada. Os critérios de escolha foram o seguinte: tinha que pelo menos acontecer no mesmo ano. Como eu escolhi pegar eventos do mundo antigo, fica difícil pegar um evento que, por exemplo, aconteceram no mesmo dia. Mas mesmo assim, esses eventos que escolhi aconteceram próximos o suficiente para dar uma noção histórica da distância entre algumas figuras ou eventos. Mamutes e pirâmides. Essa aqui já é bem conhecida, já que muita gente já falou sobre isso na internet. Mas, bem, para quem ainda não viu, mamutes são um dos animais pré-históricos mais reconhecidos e famosos por suas representações em filmes, livros e etc. Essa foi uma espécie que surgiu há cerca de 3 milhões de anos atrás, durante o Pleistoceno e o Holoceno, vivendo nas Américas, Ásia e Europa. Vivendo nos biomas de tundra e coexistindo com os primeiros seres humanos, os mamutes eram muito importantes para o seu ambiente, fazendo o equilíbrio de seu habitat e também para os primeiros humanos, fornecendo comida, roupas e até materiais de construção. E sendo essa uma das suas principais causas de extinção, a caça excessiva pelos humanos. Claro, hoje também se debate a possibilidade das mudanças climáticas que estavam acontecendo e que também podem ter ajudado na extinção desses grandes herbívoros. E a última espécie de mamute viveu até 4.000 anos atrás, em uma pequena ilha na costa da Sibéria. O Antigo Reino foi uma época marcada por grandes construções, até pode ser chamada de a Era das Pirâmides. O primeiro governante dessa era foi o faraó Djoser, da terceira dinastia. Ele quem ordenou a construção da primeira pirâmide, a Pirâmide de Degraus, construída por Imhotep. Não esse, agora sim, esse Imhotep. A partir daí, todos os faraós seguintes queriam uma pirâmide para chamar de sua, e o faraó Khufu, da quarta dinastia, tem uma das maiores delas, a Grande Pirâmide, sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda continua de pé. A Grande Pirâmide é simplesmente impressionante, mesmo sendo só um túmulo gigante. E a Grande Pirâmide começou a ser construída por volta de 1.600 mil anos antes de Cristo. Foi terminada 4.600 mil anos depois. Então, enquanto os trabalhadores trabalhavam nas grandes pirâmides, ainda existiam mamutes na Sibéria. Bem legal. Agora eu não sei se isso deixa os mamutes menos velhos ou se deixa as pirâmides muito mais velhas. Enfim. Mas enfim, é só uma curiosidade bem legal, principalmente para já adaptar nossas questões e o jeito que a gente olha a história. Até porque isso muda bastante. Até porque a gente olha a história com um olhar meio de eventos muito separados, sabe? E essa curiosidade aqui já dá uma noção histórica bem legal pra gente. Então vamos pro próximo. A queda da Idade do Bronze. A Idade do Bronze foi um período de muita inovação, tanto artísticas quanto culturais. Seja pelas ferramentas de bronze ou pelas primeiras grandes cidades, criação da escrita, como a cuneiforme pelos mesopotâmicos ou os hieróglifos pelos egípcios. Em um momento de tantas grandes evoluções e desenvolvimento, nada podia dar errado, né? Ei, quem são vocês? Caramba, esses caras são barra pesada, velho. Voltando, em algum momento todas as civilizações do Mediterrâneo simplesmente colapsaram ou se enfraqueceram. Simplesmente do nada? Ok, não tudo nada. Temos algumas teorias sobre esse assunto. Vou dar um resumo do que aconteceu. Várias cidades foram destruídas por terremotos ou vulcões, como Micenas e as cidades dos povos minoicos. Algumas cidades foram atacadas, como é o caso do Egito, com os povos do mar, mas no caso dos egípcios eles conseguiram ganhar, expulsar esses povos, por um pouco. Uma seca severa também atingiu todo o Mediterrâneo, deixando várias cidades sem comida e água para sobreviverem. Outra teoria mais recente é que os povos do mar trouxeram doenças para os povos que atacaram. Além de atacar, os caras ainda deixaram a galera que sobreviveu doente. Os povos do mar merecem a fama que ganharam, hein? É uma coisa que pode soar estranha, mas o mundo antigo era bem conectado.
tendo histórias, tecnologias e conhecimentos que se espalhavam pelo Mediterrâneo e influenciavam vários outros povos. Por isso, a queda de uma civilização influenciava outra. Por exemplo, os gregos podiam comprar muitas das safras dos egípcios, mas aí com o Egito meio mal das pernas, eles acabaram ficando sem a opção de conseguir comida. Sem falar da troca cultural, como os alfabetos que se cruzavam nessas vendas marítimas. Por isso, a queda da Idade do Bronze foi um evento muito impactante na história da humanidade. Bem, como deu pra ver, isso foi um mega evento. Não foi algo que afetou só um ou dois lugares, ou que abrangeu algum personagem histórico, mas que simplesmente afetou todo o mundo antigo, toda a história da civilização. Isso é impressionante, sério. Basicamente, um passo para trás em toda a evolução que os humanos iam fazendo até aquele momento. Quase como um retrocesso, para só depois tudo voltar ao normal. É meio bizarro. Até porque depois disso os gregos se reergueram, a Ásia também se reergueu, e o Egito, que estava fraquinho, depois começou a voltar. Então, é muito doido como tudo isso aconteceu, muito complexo também, porque tem vários fatores, como eu falei pra vocês, e várias civilizações diferentes. Acho que de todos aqui da lista, esse pra mim é o mais surpreendente. Conquista persa sobre o Egito e o nascimento do dramaturgo Ésquilo. Ciro o Grande era o governante da Pérsia, até então uma das maiores potências do mundo antigo. Ele buscava ainda mais territórios para aumentar o seu império, e o Egito era um dos seus alvos. Pela grande quantidade de recursos e o magnífico rio Nilo, Ciro fez várias tentativas de ataques frustrados, já que o faraó da 26ª dinastia, Amasis II, conseguiu segurar as forças de Ciro, graças à parceria com povos vizinhos. Ciro acabou morrendo sem conseguir concretizar seu objetivo, mas seus filhos, Cambyses II, o fez. Assim, no ano 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos persas. A história essa é narrada pelo historiador Heródoto. E bem, resumindo bastante, Ciro perguntou se Amasis II tinha um médico renomado persa. Amasis disse que sim. Esse médico então teve que deixar sua família para enfrentar um exílio na Pérsia, por conta do faraó. Como vingança, o médico sugeriu a Ciro que ele pedisse uma filha de Amasis em casamento, para solidificar sua relação com o povo egípcio. Amasis, sem querer que uma de suas filhas fosse para a Pérsia, tentou contornar a situação entregando a filha de um ex-faraó, que ele havia matado. A filha do antigo obviamente trai Amasis II e revela toda a verdade a Ciro, que fica enfurecido e decide declarar guerra contra os egípcios, o que resultou na derrota dos egípcios e o domínio persa no Egito. Depois dessa grande vitória, a moral dos persas estava lá em cima. Então eles se sentiam os mais poderosos e que poderiam dominar mais territórios. Ésquilo foi considerado o pai da tragédia grega, por suas peças criativas e inovadoras. Foi ele quem expandiu o número de personagens nas peças e permitiu que eles entrassem em conflito, já que antes isso só ocorria entre o coro. Ésquilo nasceu por volta de 525 a.C., na cidade de Eleusis, a cerca de 27 km de Atenas. Tendo uma família rica, Ésquilo trabalhava nas plantações de vinho e em sua confecção. Mas em uma noite, ele teve um sonho com o deus grego Dionísio, que o ordenava a deixar aquela vida e a se dedicar à tragédia no teatro. Assim, escrevendo sua primeira peça. A guerra entre os persas e os gregos teve muito impacto em sua vida, tendo lutado na Batalha de Maratona, sim, aquela que deu origem à Maratona moderna. Mas enfim, ele lutou em 490 a.C., junto com seu amigo Cinégiro, para defender Atenas de Dário I. Eles triunfaram, mas seu amigo Cinégiro, em um ato heróico, morreu impedindo que os navios persas atracassem na praia. Ésquilo também lutou na Batalha de Salaminas, agora contra Xerxes I. Também participou da Batalha de Plateia. A guerra teve também impacto em suas peças, como em Os Persas, uma de suas peças mais antigas ainda preservada, que narra a batalha entre os gregos e os persas. Um conflito que começou com seu nascimento lá com Ciro e a conquista do Egito, evoluiu e cresceu junto dele, com Dário I e Maratona, até Xerxes e Salaminas, com um impacto tão grande que influenciou suas peças, tendo perdido amigos e vendo os horrores da guerra. Um evento que começou pequeno, mas que seu impacto foi enorme e trágico. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada aqui. A morte de Cleópatra VII e o domínio romano sobre a Grécia. Cleópatra VII foi a última governante do Egito, sendo descendente do Ptolomeu I, um general e amigo de Alexandre o Grande, que após sua morte lutou contra os outros generais de Alexandre para assumir o controle dos territórios conquistados por ele. Após uma série de batalhas, Ptolomeu conquistou o Egito e mais alguns territórios,
se tornando faraó do Egito. Cleópatra nasceu em Alexandria e foi nomeada pelo seu pai, Ptolomeu XII, que ela era a sua sucessora. Ela reinou junto de seu irmão, Ptolomeu XIII. Sim, mesmo o Ptolomeu sendo macedônico, eles acabaram aderindo a alguns costumes egípcios, e o casamento entre irmãos foi um deles. Enfim, deixando essa parada muito estranha de lado, Ptolomeu, aconselhado por seus conselheiros, ficou de saco cheio da Cleópatra, que isso gerou uma guerra civil no Egito, entre Cleópatra e Ptolomeu, para ver quem ficava com o trono. Muita coisa acontece, uma galera perde a cabeça, enfim. Cleópatra ganha a guerra com a ajuda de Júlio César, assim virando rainha do Egito. Muitos anos de seu reinado, ela acaba se envolvendo com Marco Antônio, que estava em guerra civil com Otaviano. Então, em 30 a.C., quando Otaviano invadiu o Egito, Cleópatra mandou uma mensagem para Marco Antônio, dizendo que tinha batido as botas. Aí Marco Antônio, entristecido com a partida de seu amor, decide fazer o mesmo. Então, seus amigos levam até Cleópatra, que estava surpreendentemente viva, e ele então morre em seus braços. Um tempo depois, Cleópatra é capturada. Ela escuta que Otaviano pretendia levar ela e seus filhos para Roma. Sem querer ser levada para fazer parte do triunfo de Otaviano, o triunfo era basicamente uma festa, onde o general marchava com as legiões nas ruas de Roma, exibindo prisioneiros de guerra dos territórios que foram conquistados. Sem querer passar por essa humilhação, Cleópatra bate as botas de verdade dessa vez. O jeito que isso acontece é incerto. Muitas representações mostram ela levando uma picada de cobra de maneira intencional, mas na verdade a gente não sabe como isso aconteceu de verdade. O que temos de certeza mesmo é que isso aconteceu no dia 10 de agosto. A Grécia foi o centro cultural e uma das maiores potências do mundo antigo. Graças a Alexandre o Grande, vários territórios foram conquistados pela cultura grega, mas outro império também estava crescendo. Os romanos, até então república, estavam cada vez mais poderosos. Depois da derrota dos cartagineses nas guerras púnicas, agora ameaçavam a grandiosa Hellas. Todo esse conflito começou com algumas cidades-estado gregas pedindo a ajuda de Roma para se defender da Macedônia e do Império Seleucida. Mas depois essas cidades que pediram ajuda não queriam mais os romanos por perto se metendo nos assuntos dos aqueus. Então a gente teve 4 guerras macedônicas. E não foi só a Macedônia que travou guerras com os romanos, mas também o Império Seleucida e também teve a Guerra Aqueia, que foi uma série de batalhas contra as cidades da Liga Aqueia, que são as cidades mais famosas como Argos e Corinto. Essa última sendo o palco da batalha decisiva entre gregos e romanos, com o resultado final sendo a destruição completa da cidade de Corinto e a tomada da Grécia pelos romanos. Mas a assimilação só foi acontecer mesmo quando Roma se tornou um império, após a batalha em que Marco Antônio junto de Cleópatra foram vencidos por Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. Antes, a Grécia era bem mais independente, mas depois que Roma se converteu em império, as coisas começaram a mudar. A Grécia virou só mais uma das províncias romanas. Mas nessa história tem uma coisa muito interessante, já que na verdade nessa história quem foi conquistado foram os romanos. Tá, meio estranho, mas deixa eu explicar. A Grécia, com a sua cultura e histórias fascinantes, que capturaram o povo romano. Assim, os romanos queriam ser ensinados pelos gregos e absorver sua cultura tão interessante. Eu acho até muito filosófico e muito interessante ver que a queda de Roma e a queda do Egito aconteceram ao mesmo tempo, sabe? Já que os gregos e os egípcios, o Egito sendo muito mais antigo que os gregos, mas eles foram contemporâneos, fizeram várias trocas culturais. Os gregos, eles achavam os egípcios muito inteligentes e se inspiravam muito nos egípcios. E vice-versa, sabe? Então é bem interessante que esses dois gigantes do mundo antigo foram derrotados pela nova potência que foi Roma, que juntou tudo em um só. Até porque os romanos são uma amálgama de várias coisas. Então é bem filosófico, eu diria. Bem interessante. E algo a se pensar quando se trata da história da humanidade. Bem, eu espero que tenham gostado da ideia desse vídeo, até porque foi algo bem diferente. Eu queria realmente mostrar como histórias e coisas, e até personagens, estão conectados em eventos que não acontecem um tão longe do outro assim, sabe? Às vezes, como eu falei antes no vídeo, às vezes a gente, sabe, pega os eventos e acaba colocando eles como separados, sabe? Tipo, o Antigo Egito é uma coisa, os mamuts são outras, sabe? Mas não tem essa separação. Claro, depois que eles foram extintos, mas enfim. Vocês entenderam? A ideia era realmente mostrar que a timeline das coisas ela é bem diferente do que a gente pensa. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse vídeo. Foi um vídeo bem divertido de fazer, ver essas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Realmente foi muito legal fazer a produção desse vídeo. Porque tem muitos assuntos que são muito maiores
eu acabei dando a resumida legal. Então, qualquer coisa tem algum erro ou algo do tipo, pode falar aí nos comentários. Se deixei faltar alguma informação interessante, pode falar aí também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se curtiu e se inscreva para ver os novos vídeos. Agradeço muito a você que assistiu e Jesus te ama. Até o próximo vídeo.